Olá, gente, tudo bem? Que saudade de estar aqui novamente falando sobre corte, costura, processo de desenvolvimento, criação, tudo que envolve a moda. Bom, hoje eu vou fazer o traçado de uma camisa. E essa camisa, na verdade, é para uma cliente. Então eu vou aproveitar e fazer esse traçado para explicar um pouquinho o meu processo de desenvolvimento, como que eu faço para fazer as minhas criações também e aquilo que, digamos, já está na minha coleção para clientes, né, sob medida. Nesse caso, eu vou usar uma base pronta e sobre essa base eu vou fazer uma pequena alteração no quadril, né, para chegar na medida dessa cliente. Então, esse processo é muito legal. Por que é bem bacana? Esse processo é o processo que a gente usa realmente no desenvolvimento de uma coleção, quando você trabalha com bases prontas que já funcionaram. Esse que é nem seria a cereja do bolo, é o bolo inteiro, na verdade. A cereja do bolo, na verdade, é a nossa criação, a nossa criatividade, aquilo que realmente fica incrível, que fica inovador, que tem a tua identidade. Mas isso é um outro papo, é para um outro momento. Então, nesse momento, o que eu quero falar, o que eu quero trazer para vocês, bases que já funcionaram. E sobre essas bases você trabalhar alterações, né, para uma nova criação. Nesse caso aqui, já existe a camisa, já existe a proposta da camisa que a cliente quer. Eu só vou fazer uma leve alteração no quadril. Essa camisa ela vai ser no material no corino. O corino é um material que eu já estou bastante acostumada a trabalhar e ela quer com pespontos brancos. Tem gente que até tem dúvida se é pesponto ou presponto. Na verdade, os dois estão corretos, ok? Então eu vou mostrar para vocês essa base dessa camisa e vou fazer o traçado passo a passo para vocês entenderem de que forma que a gente se trabalha em cima de uma base. Também não é uma coisa assim tão difícil, mas eu acho bacana porque muitas vezes a gente começa do zero para traçar aquela peça para a cliente, né? E no entanto a gente consegue trabalhar com bases prontas, ok? Vamos lá? Então eu só vou mudar aqui minha câmera um pouquinho, tá? Para vocês conseguirem acompanhar esse passo a passo. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Então aqui, ó, aqui eu tenho a base da minha camisa, que seria frente. Aqui é a minha frente, que seriam 2 vezes, ok? Costas. Eu tenho ela na dobra aqui, ó, tá? Vou cortar uma vez, então se eu abrir ela aqui tem 2 pences, ok? Então vai emendar aqui nessa lateralzinha. E aqui eu tenho uma pequena pence. A pence sempre faz a diferença, gente, olha só. O côncavo que dá aqui para o busto. Aqui eu tenho a marcaçãozinha de um bolso. Na verdade, agora eu lembrei que a cliente não quer bolso, ela quer lisa. Mas eu poderia fazer um bolsinho aqui, até porque como é com pesponto, né? Ela dá um charmezinho, assim, para ficar mais visível as costuras com os pespontos brancos. Aqui tem uma vista que vai no frontal, sobreposta, ok? Nessa base da minha modelagem, eu teria também, por exemplo, uma barra sobreposta aqui. Lembrando que o material é o corino, né? E aqui para as costas também, uma barra, né? Um barradinho aqui. Porém, eu penso que essa cliente, ela é básica. Ela mais básica do que essa camisa aqui, digamos assim. Então, ela não quer. Eu penso que ela não vai querer essa barrinha aqui. A princípio, eu não vou colocar, lembrando que depois eu ainda consigo colocar. Os acabamentos, né, digamos assim, eu poderia fazer um corte a fio aqui, ou ainda com costuras voltadas para dentro, com acabamento em overlock, ok? Aqui tá a gola, que eu vou fazer dupla, manga, e nessa manga eu tenho um punho um pouquinho mais comprido aqui, ó, que eu penso em fazer com uma aberturinha aqui na lateral, ok? Então, essa é a minha base. Agora, e o bolsinho, conforme eu falei, não vai, certo? Então, vamos fazer o traçado? Vamos lá. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui o meu giz. Vamos lá. Giz para o risco. Eu vou mudar um pouquinho minha câmera aqui para pegar o corte certinho, tá? Aqui no meu tecido. Vamos lá? Então, primeira coisa, vou traçar
o frontal da camisa aqui. O frontal é 2 vezes, certo? Vou encostar aqui. Vou deixar um espacinho já para riscar a vista, ok? A vista. Aqui. E o comprimento tá ok. A única coisa que eu vou alterar, na verdade, nessa modelagem aqui, é deixar o quadril um pouquinho maior. Um pouquinho maior, que seria 1,5 cm. Se eu somar 1,5 cm 2 vezes aqui no frontal, mais 2 vezes nas costas, então eu preciso de 6 centímetros a mais na parte do quadril, ok? Então, vou marcar aqui, ó, 1,5. 1,5. E vou pegar minha régua de curva, ok? E vou fazer essa alteraçãozinha aqui no... Esse aqui são os meus pesos, tá, gente? Que eu uso, são pedrinhas, né? Que eu uso pra segurar a minha modelagem. Então, aqui, ó, na partinha do quadril, eu vou jogar esse 1,5 centímetro a mais. Vou considerar, ó, como eu preciso trabalhar a cintura, na mesma medida que já tá a base, marcando a pence aqui, já termino de falar aqui sobre a cintura. Vou fazer aquilo que já é certo, que não vai mudar. Então, tô traçando aqui ombro, cava, certo? Decote. Frontal. Olha só, quando eu vou riscando, às vezes quando eu não venço o traçado, eu faço por partes, como se fosse tracejado, ok? Olha só. Eu vou fazendo esse traçado. A pencezinha eu já marquei aqui, os bolsos não precisam marcar conforme eu já falei. E aqui, ó, aumentei esse 1,5 no comprimentinho aqui. A vista eu vou fazer logo em seguida, encostada, inclusive, para que eu possa economizar um traçado e ainda o corte, né, o próprio corte. Como é uma única camisa, eu vou cortar ela na tesoura, ok? Ó o traçado, tá vendo? Meio que tracejado. Lembrando que para fazer esse traçado ainda, depois que eu faço, ó, tirei aqui, olha só a diferença. Eu vou fazer um traçado aqui para manter o traçado da base e vocês verem a emenda, no caso, desse aumento ali do quadril, tá? Veja se dá pra ver certinho aqui. Essa partezinha aqui, ó. Então, aqui tá a diferença de quanto eu aumentei pro quadril. Mas essa leitura aqui, essa sequência, ela tem que ficar alongada, tem que ficar visualmente aos meus olhos de um jeito que eu goste, para ter um resultado bacana no sentido do corte. Então, quando você vai fazer uma alteração na peça, aumentando ou o comprimento, ou o quadril, ou o busto, etc., fazendo uma transformação sobre a base de uma modelagem que você já tenha, não é só jogar a medida e pronto. Você tem que gostar do que você está traçando. O que eu não gostei aqui, por exemplo, dessa entrada aqui, ó. Então, eu tenho a sensação que eu preciso, por causa de ter aumentado a parte do quadril, que eu preciso, digamos, dar um pouquinho mais de comprimento aqui nessa lateral, ok? Eu acho que vocês conseguem enxergar aqui o meu traçado, ok? E lembrando que eu posso usar também, por exemplo, uma vez que eu tracei aqui, de repente não tenho tanta firmeza no traçado, conforme eu falei que eu vou fazendo tracejado, eu posso ainda assim vir aqui com a minha régua e ajustar aqui, ó, principalmente na vista, para ficar bem retinho na hora de cortar, tá? Posso ajustar, inclusive, com a minha régua aqui, ó, se eu achar necessário, tá? Então, veja, a gente consegue dizer o que tá bonito, o que não tá tão bonito, certo? Inclusive, como será que tá o meu cabelo? Então, a gente consegue, né, dizer se tá ou não bonito. A modelagem funciona, o traçado funciona da mesma forma. Quando você vai desenvolver um modelo, é bacana que você olhe, que você goste, que você se identifique com o que você está fazendo. Então, não é porque a cliente disse, eu quero que aumente 4 centímetros no comprimento, na lateral, ou eu quero, eu visto tamanho 40. Você vai olhar, você vai interpretar, você vai pensar, ela disse que veste 40, mas eu acho que ela veste 42, por exemplo. E vai, talvez, pegar uma modelagem 42, uma peça 42, veja se vocês entendem o que eu quero dizer.
Eu quero dizer que você tem que estar sempre alerta ao que realmente você está fazendo, ao que a cliente quer, certo? Então, ela quer, mas nem sempre ela tem as palavras corretas, a técnica, né, que você tem, o conhecimento que você tem. Então, sempre interprete o que você precisa entregar, para que você sempre entregue o melhor, porque afinal de contas, você é uma profissional, deve ser, quer ser, né? Então, é bacana que a gente vista a camisa, literalmente, né? Não é só porque a gente está falando de moda, vista a camisa e faça o seu melhor, ok? Então, assim, eu expliquei aqui só o frontal para poder explicar um pouquinho sobre a base de uma modelagem com pequenas alterações e ao mesmo tempo com muitas alterações conforme desenvolvimento, tá bom? No momento que eu estiver fazendo as costuras, o processo de desenvolvimento, eu falo um pouquinho mais de alguma coisa assim que possa agregar para vocês, tá bom? Por hora é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.